Olá, friccionado! Aqui nessa aula eu vou ensinar você como que você pode conseguir um som bonito com o violino. Então é o seguinte, um som bonito com o violino é basicamente você conseguir fazer uma coisa só. Você precisa fazer a corda do violino vibrar como um todo, tá? Então é isso que eu vou te ensinar nessa aula, como que você faz para que você faz isso acontecer, né? Então eu vou dividir a aula em três partes. Eu vou explicar como que a corda vibra como um todo, essa parte física. Depois eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir fazer a corda vibrar desse jeito. E no final eu vou te mostrar os exercícios bem práticos assim, tá? Você entendeu tudo, agora você precisa aplicar isso. Então eu vou dar desde os primeiros passos até os próximos passos que você vai dar. Então é o seguinte, provavelmente você vai ter que assistir esse vídeo mais de uma vez. Então você vai assistir, aplicar os primeiros passos, conforme você for avançando, progredindo, você vai voltar nesse vídeo e vai aplicar os próximos passos. E é interessante que toda essa explicação, quanto mais você vê ela, mais ela vai se fixar na sua cabeça e melhor vai ficar para você conseguir tirar um som bonito do violino, tá? Então é o seguinte, a corda do violino, isso é uma coisa bem física. Eu não sei se você já chegou a ver aqueles vídeos de violão, que eles têm um efeito na câmera que faz com que você consiga ver a vibração da corda. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi, são vídeos bem legais, eu gosto bastante desse tipo de vídeo. Então, aquilo lá é basicamente, é um vídeo bem didático, que ele basicamente mostra o que toda corda faz e o que todo objeto sonoro faz. Tudo que a gente usa para emitir som provoca uma onda, e essa onda tem uma frequência, e essa frequência faz com que o som seja mais agudo ou mais grave, isso até na nossa própria voz, né, nas pregas vocais, enquanto elas vibram. Então, a corda, para você conseguir tirar um som bonito do violino, você precisa fazer a corda vibrar inteira, vibrar como um todo. E como que isso acontece? Quando você exerce exatamente a pressão correta na corda, no ponto de contato correto, o som sai bonito. Então, qual que é a regrinha básica aqui? É o seguinte, quanto mais próximo ao cavalete, você vai precisar usar mais pressão, não é força. Vai precisar usar mais pressão e menos movimento de arco para você ter um som que faça com que a corda vibre como um todo. Porque se você fizer um movimento rápido de arco aqui e leve, vai sair esse som. E esse som não é necessariamente um som feio, ele é um som que a gente chama de sul ponticello, acho que é assim que fala, não sei falar corretamente, mas sul ponticello, né, que significa você tocar perto do talão fraquinho, é um golpe de arco, né, que também vai ser estudado. Só que antes de você conseguir tocar esse golpe de arco, estudar esse golpe de arco, você precisa tocar dessa forma, produzindo som, fazendo com que a corda vibre como um todo, que a corda vibre inteira, enquanto você toca perto do cavalete. Então, menos movimento e mais pressão. Se eu coloco pouca pressão, sai bastante harmônico. E se eu coloco pressão, mas toco rápido, falha, o som falha. Então a corda, nesses dois casos, não está vibrando como um todo. E aqui, mais próximo do cavalete, o som, você precisa de mais peso, mais pressão do seu braço, do seu arco, e menos movimento para que você tire um som que faça com que a corda vibre como um todo, né? Então vou exemplificar mais uma vez aqui na corda lá. Tá? E quando o contrário, né, quanto mais próximo ao espelho, vai ser exatamente o contrário. Você precisa de menos pressão e talvez um pouco mais de velocidade para que a corda vibre como um todo. Tá? Se você usar pouca velocidade, provavelmente ela não vai vibrar o suficiente. Tá? Então, e se você usar muita pressão também, provavelmente vai ficar com um som rasgado. Então fica mais ou menos assim, ó, a pressão que faça com que a corda vibre como um todo. Aqui nessa região mais próxima
ao talão não. Aqui nessa região mais próxima ao espelho. Repara que eu usei bem mais movimento. Se eu usar pouco movimento e muita pressão, o som sai rasgado. Com a mesma pressão e com a mesma velocidade, o som sai bom aqui no cavalete, tá? Então é esse jogo entre essas duas coisas, entre ponto de contato e peso e pressão, tá? Então não adianta você só estudar movimento do arco se você não está estudando aonde você está tocando. Você precisa estar tocando nos pontos de contato corretos. Então por isso que no início, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a corda vibrar como um todo no meio, que no meio é exatamente o meio termo entre essas duas coisas. Você não precisa nem tocar muito devagar, nem muito rápido para fazer com que a corda vibre. Então é o seguinte, só de você saber que a corda precisa vibrar como um todo, na hora que você for tocar, provavelmente já vai melhorar o seu som, porque você vai estar esperto a isso e o seu braço, que é a forma mais natural, que é mais gostosa de você tocar, o seu corpo vai fazer com que o movimento saia da maneira correta para que você consiga fazer com que essa corda vibre, tá? Mas agora eu vou te mostrar os movimentos, vou te mostrar os movimentos que você precisa preparar para que você consiga fazer isso, tá? Para que você consiga fazer com que a sua corda vibre de um jeito, né, como um todo, né, que ela vibre corretamente, que ela vibre inteira, né, nem que ela seja esmagada e nem que o som dela saia soprado. Eu vou te mostrar os movimentos que você precisa aprender agora, tá? Então aqui, a primeira coisa que você precisa conseguir fazer bem é tocar no ponto de contato 3, né? Se você não sabe ainda quais são os pontos de contato, é o seguinte: você tem 5 partes, 5 repartições desse pedacinho, que é o pedacinho que a gente usa para tocar com o arco, tá? Então você divide esse pedaço em 5 partes. Então, o que acontece? A gente conta a partir daqui. O ponto de contato 1 é o ponto de contato bem quase em cima do cavalete. O 2 é um pouquinho mais para o lado, o 3 é exatamente no meio, o 4 é um pouco mais do lado do espelho e o 5 é quase em cima do espelho, tá? Então são esses os pontos de contato, é onde o seu arco vai encostar na corda. Então, aqui você vai estudar mais ou menos no ponto 3, tá? Que daqui você não precisa nem muita pressão e nem muita velocidade. Então esse é o primeiro ponto. O ponto de contato vai dizer o quanto de pressão e o quanto de velocidade você precisa para fazer a corda vibrar como um todo. Esse é um ponto. O segundo ponto é o ângulo do seu arco. Se o seu arco passa de forma paralela à corda, muito mais fácil fica de você conseguir fazer com que ela vibre como um todo com menos esforço. Agora, se o seu arco passa torto, tanto para cá quanto para lá, você não vai conseguir tão fácil, tá? Você vê violinistas avançados que tocam com arco torto e conseguem tirar um som bonito, mas é porque eles já são violinistas avançados. Então eles já conseguiram fazer isso, eles já conseguiram tirar esse som, né? Como eu não sei, porque eles estão fazendo isso da forma mais difícil, que é com arco torto, né? Com arco que não desce reto. Mas você pode ter certeza que quanto mais reto você consegue fazer com que o seu arco fique, mais fácil vai ser de você conseguir tirar um som bonito do violino. Isso é regra geral. Bom, então no ponto de contato 3, tentando manter o mesmo ponto de contato e um movimento paralelo, a primeira coisa que você deve conseguir fazer é na corda Lá mesmo, né? Primeiro vai na corda Lá, depois você faz nas outras cordas, que é no meio do seu braço, estando num ângulo reto, você encosta mais ou menos no ponto 3 da corda Lá, tá? Mais ou menos aqui no meio, no ponto 3, confere se está correto, se tá, o ângulo do arco está reto, se não está assim, se não está assim. Isso você corrige do jeito que eu estou fazendo mesmo, ó, colocando o cotovelo mais para frente do corpo ou mais para o lado do corpo. Se o seu violino fica mais para fora, seu cotovelo vai ficar automaticamente mais para frente do corpo. Se seu violino fica mais para dentro, automaticamente o seu cotovelo fica mais para fora do corpo, tá? Esses ângulos você ajusta conforme o seu corpo. Então, o meu violino está aqui, minha mão está posicionada, eu vou colocar o arco mais ou menos no meio do meu braço, do jeito que ele fique, como se estivesse numa poltrona, tá? Então, feito isso,
Com um pequeno movimento, você tem que sentir a corda vibrando, que esse movimento aqui é o movimento de esticar o elástico que eu falo. Movimento curtíssimo, tá? Só para você já pegar esse primeiro movimento que é de abrir o braço assim, tá? Então, no meio do seu braço, você vai e faz... Esse é um exercício investigativo, você está investigando qual é o peso, qual é a pressão. Eu já saí do ponto aqui. Então a corda ela está vibrando como um todo. Se estiver fazendo isso aqui, ó, não tá, você está pressionando demais. Se tiver, pelo menos para esse ponto de contato, tá? Se tiver assim, ó, você está segurando demais o arco com a mão. Solta o arco no violino. Soltou o arco no violino, apoia com as costas, que é sentir que o controle do arco está lá nas costas e faz um movimento com o antebraço. Conforme esse movimento fique mais fácil de ser feito e com um som mais parecido com o que eu estou tirando, você pega e faz o seguinte agora. Por isso que eu falei que você vai ter vários passos. Esse é o primeiro exercício, tá? O segundo exercício que você vai fazer, conforme esse fique mais fácil, é de fazer isso. Primeiro, esse aqui você vai fazer ele acelerando aos pouquinhos. Então você vai fazer só corda solta mesmo, não precisa usar nenhum dedo aqui, tá? Então você vai fazer ele. Continua pequenininho, tá? Não aumenta o tamanho do arco ainda não. Então outra corda. E você vai sentir que cada corda vai precisar de um movimento um pouquinho diferente, né? Porque como as cordas elas são de espessuras diferentes, umas são mais finas, outras são mais grossas, e elas têm alturas diferentes, umas são mais agudas, outras mais graves, isso vai fazer com que a corda vibre numa amplitude diferente. Quanto mais aguda a corda é, isso é pura física. Quanto mais aguda a corda é, menor o tamanho de onda dela e mais rápido esse tamanho de onda. Então vamos supor que a corda Mi faça esse movimento aqui, ó. A corda Lá vai fazer esse movimento aqui, ó, que é maior, o tamanho de onda é maior e o espaço entre uma onda e outra é maior, tá? Desculpem físicos que eu estou falando os termos errados, entendam o que eu estou falando só aqui para você entender o que precisa fazer aqui no violino. Aí a corda Ré vai ser maior ainda e o tamanho de uma onda para outra vai ser mais largo. E a corda Sol, muito maior, o tamanho da onda e a largura, né, entre cada onda. Isso vai fazer com que ela vibre, ela pegue mais espaço para vibrar. Então a corda Mi ela vibra bem rapidinho. Ou seja, você vai precisar fazer um pouquinho mais de pressão, controlar um pouquinho mais o movimento para que ela vibre bem. Na corda Sol, se você pressionar demais, é perigoso com que essa corda fique com um som embolado, tá? Então, isso você vai sentindo. Estudar violino é muito uma reflexão. Você precisa sentar, parar e ouvir o instrumento. Você precisa sentir o instrumento, tá? Cada vez mais o que você vai conseguir fazer, a habilidade que você vai mais construir estudando violino é a sensação, tátil principalmente, tá? Então você vai sentindo como que você tem que fazer esse movimento, vai medindo, é uma calibragem, você vai calibrando a pressão e a quantidade de arco para cada corda nesse ponto de contato 3. Aí conforme você for estudando, você aproxima o ponto 1 ou você afasta para o ponto 5 de contato, tá? Então, feito esse primeiro exercício, o que você vai fazer? Você só precisa agora conseguir fazer essa corda vibrar como um todo em outras partes do arco. Então, aos poucos, do meio, você vai ampliar para a ponta e depois você vai ampliar para o talão. Eu tenho uma sequência específica que acredito que funciona, porque eu aplico com os meus alunos e até hoje deu certo, que é o seguinte: do meio,
você vai para a ponta, então você estica, né? Quando você vai para a ponta, você tem que dobrar a mão para cima, né? Como se fosse empurrar alguém. Dobra a mão para cima e deixa os dedos se adequarem ao arco. Então, dobrou a mão para cima, deixa os dedos se adequarem ao arco, né? E se você tiver o braço curto como eu, provavelmente vai faltar ponta, tá? Se você quiser, você pode colocar o violino mais para dentro, que daí você vai ter ponta. Eu prefiro deixar o violino do jeito que está, na angulação que está, que é o jeito mais confortável que eu sinto de tocar. Então eu perco um pouco de ponta, não tem problema. Ó, minha forma lá na ponta fica assim, o dedinho fica esticado para conseguir tocar, mas lá na ponta só, né? Eu vou fazer isso na corda só para você ver minha mão. Então, a gente estava tocando só no meio do arco, agora, quer dizer, no meio do arco mais ou menos, né? Que é mais ou menos onde fica esse ângulo reto, quadrado. Agora a gente vai fazer um movimento um pouquinho maior. Ok? Então você vai fazer esse movimento aqui, mantendo no mesmo ponto de contato. Eu peguei duas cordas. Feito isso, saiu esse som parecido com o meu, um som normal, vamos dizer assim, um som agradável, que não fique nem arranhando, né? E nem assoprado. Tá? Saindo um som que projete. Conseguiu fazer isso? Você vai para o terceiro passo. Ó, esses exercícios não, você não vai estudar uma semana uma semana outra, uma semana outra. Negativo. Você vai ficar pelo menos umas 2 semanas no primeiro, pelo menos um mês no segundo, para depois você passar para o terceiro. Não é tão rápido assim esses exercícios, tá? Você precisa sentir que um tá bom para depois você passar para o outro. Por isso que eu falei que você vai precisar assistir esse vídeo várias vezes. Daí depois que você já pegou e fez para a ponta, você já está conseguindo tirar, produzir esse som, né, na região da ponta do arco, esse som que faz com que a corda vibre como um todo. Você vai fazer a mesma coisa na região do talão. O primeiro exercício que você vai fazer é o seguinte: você vai chegar do meio, chegar até o talão e tirar a mão do arco e continuar o movimento. É basicamente isso aqui, ó. Sem tirar o arco da corda, só vai tirar no finalzinho, tá? Ó. Chegou aqui, lá no talão, aí você tira. Volta no meio. No finalzinho você tira. Ok? E como último exercício, você vai colocar o arco aqui no talão e esticar os dedos para produzir esse movimento, tá? E dobra. Estica e dobra. Bom, então com esses exercícios você consegue trabalhar toda a sua sonoridade no violino. Você consegue fazer com que a corda vibre como um todo, em todas as cordas, se você estudar em todas as cordas, se não nas cordas que você estiver estudando no momento, né? Em todas as regiões do arco, no meio, depois na ponta, depois no talão, e no final você faz um movimento, um exercício de controle de arco no talão, tá? Esse exercício vai te ajudar a controlar o arco no talão e assim conseguir fazer a corda vibrar como um todo no talão também. Não foge de estudar no talão, tá? Não foge. Se você não estuda no talão, você não fica bom em tocar no talão, ok? Então lembra desse encaixe, desse sistema, tá? Então, ponto de contato, pressão, peso e quantidade de movimento. Quanto mais próximo ao cavalete, mais pressão, menos movimento, movimentos menores, e você vai conseguir tirar um som bonito. A corda vai vibrar como um todo.
Quanto mais próximo ao espelho, menos pressão e mais movimento para a corda vibrar como um todo e você tirar um bom som do violino. Tá? E lembra de manter o arco sempre paralelo ao cavalete para que você consiga fazer com que a corda vibre com mais facilidade, beleza? Eu gostaria muito de saber se, primeiro, você conseguiu compreender o conteúdo desse vídeo e, dois, se você gostou, se esse conteúdo te serviu de alguma forma. E se você já estiver na segunda ou na terceira visualização desse vídeo para fazer os outros exercícios que eu passei aqui, o segundo e o terceiro exercício, comenta pra mim quanto tempo que demorou para você conseguir dominar o primeiro exercício, que eu gostaria muito de saber. Então esse é o vídeo de hoje. Abraços, até o próximo vídeo. Beijo, gente!